Olá amigos investidores, estamos aqui de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo de papel HCTR. Vamos lá então? O HCTR11 está custando no momento R$ 99,33. Nas últimas 52 semanas teve uma mínima de R$ 96,80 e um máximo de R$ 127,17, uma variação muito grande no fundo, e um dividend yield maravilhoso de 16,97%. Lembrando que aqui, pessoal, em fundos imobiliários não tem desconto de imposto de renda, ou seja, esse 16,27% é líquido. Nos últimos 12 meses, o fundo sofreu uma desvalorização de 20,54%, uma desvalorização alta. Mostrando nos últimos 5 anos, pelo que eu li, ele foi criado em 2018, mas aqui só está mostrando 2019 para frente, apesar de eu ter colocado nos últimos 5 anos. O valor máximo atingido pela cota do fundo foi de R$ 172,00, muito alto, quase o dobro do valor atual. Fora esse pico, ele teve um momento aqui que ele chegou a R$ 160,00. Claro que ele teve momentos anteriores aqui que ele foi subindo e já era maior do que R$ 160,00, mas são os picos assim mais claros. Esse de R$ 172,00 e esse outro pico de R$ 160,00. Todos dois de 2021 para trás. Esse aqui, 160, foi em 2 de fevereiro de 2021, ou seja, praticamente 2 anos atrás. De lá até agora, só houve queda no fundo, basicamente. Ficou um período estável aqui em 2021, aí depois teve uma queda grande, que foi para a faixa de 105, subiu de novo, se manteve um tempo alto, e depois começou a cair de novo. Vamos passar aqui para um ano. Aí você vê mais claramente, teve aqui um fundo de poço, que eu chamo de R$ 97,50 no dia 18 de abril. Depois ele voltou a subir, aí foi caindo, depois caindo mais suavemente, digamos assim. Bateu aqui R$ 97,25, bateu aqui R$ 96,80. Eu acho que foi a mínima dele, exatamente a mínima dele. E no momento ele está custando, hoje, dia 13 de janeiro, R$ 97,00 e terminou a 39 centavos, apesar dali tá mostrando 33 centavos. Então você percebe que o fundo sofreu uma grande desvalorização. Por que isso aconteceu? Entraremos daqui a pouco no último relatório lançado pelo fundo, e a gente vai tentar desvendar esse mistério. Mas continuando aqui, a gente vê que o valor patrimonial da cota é 121,43, ou seja, ele está com um belíssimo de um desconto. P sobre VP está 0,82, ou seja, ele está com 18% de desconto, está muito abaixo do preço do valor patrimonial dele. E se você for pegar, o rendimento mensal dele médio nos últimos 2 anos é R$ 1,54. Esse pode sim ser um dos motivos do fundo estar tão desvalorizado, porque o pessoal estava mal acostumado com os rendimentos muito altos do fundo, que eram nessa média aí de 1,54. Como agora ele está, se você olhar aqui, em dezembro ele anunciou um rendimento de R$ 1,10, que dá um dividend yield de praticamente 1,09%, e agora em janeiro, novamente um rendimento de 1,10, que equivale novamente a um dividend yield de praticamente 1,09%. Tanto o rendimento como o dividend yield praticamente se repetiram agora em dezembro, e aqui foi em janeiro, agora em janeiro. O pagamento, inclusive, foi hoje, desse rendimento aí. Se a pessoa estava acostumada a receber um rendimento mensal nessa média de 1,55 praticamente, ele recebendo 1,10, ele provavelmente não está satisfeito. Pode ser que por isso muitas pessoas, muitos cotistas, tenham vendido as suas cotas, e por isso, com essa crescente venda das cotas, o fundo se desvalorizou e ficou nesse patamar tão baixo que está atualmente. Eu creio que esse seja um dos motivos, a queda no rendimento, mas você vê que o dividend yield dele ainda é muito bom, pessoal. Ou seja, não faz sentido, mesmo um rendimento de R$ 1,10, que corresponde a um dividend yield de 1,08, é muito bom ainda. Você vê que o MXRF, que é um dos queridinhos do fundo de papel, não está batendo 1% há alguns meses já. Então você vê que realmente esse dividend yield ainda é diferenciado, ainda é um dividend yield muito bom, não é um dividend yield ruim para um fundo de papel. Então eu acho que, se é por esse motivo que os cotistas se desfizeram tanto de suas cotas, chegou
a hora de quem quiser aproveitar a entrada aí. E lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda, mas eu estou dizendo que está no momento bom de entrar. Se você acha que faz sentido você comprar fundo imobiliário de papel, aí é para você pensar com carinho sobre esse fundo. Então é contigo, você vê se vale a pena e entra ou não. A gente observa aqui que em janeiro do ano passado ele conseguiu dar um rendimento de R$ 3,20. Não sei como esse rendimento tão estúpido assim. Em fevereiro não está aparecendo aqui, não sei se está somando de fevereiro com de janeiro. Em março foi 1,40, em abril 1,40, maio 1,75, junho 1,77, julho 1,50, agosto 1,25. Aí você vê, começou a cair 1,10, 1,10, 1,10, 1,10. Ou seja, pode ser que muitas pessoas, quando viram o rendimento cair dessa faixa de 1,70 para 1,50, depois para 1,25, depois para 1,10, muita gente nesse momento aqui de baixa deva já ter começado a vender suas cotas e nesse momento o fundo foi perdendo valor e foi ficando descontado. Eu creio que possa ter sido algo desse tipo. E você pode estar se perguntando por que você está fazendo essa análise desse fundo, meus amigos. Eu fiz uma enquete, vocês fiquem de olho nas nossas queridas enquetes. E se você não é inscrito, se inscreva já para você ficar recebendo essas novidades das enquetes. Eu fiz uma enquete perguntando qual fundo imobiliário você queria que eu analisasse. Eu coloquei 5 opções e aqui você vai ver aqui o resultado da votação e o HCTR ficou em primeiro lugar. Semana que vem a gente vai fazer também análise do fundo que ficou em segundo lugar. Então em primeiro lugar ficou o HCTR, em segundo lugar ficou o XPLG. Então a gente vai fazer também uma análise do XPLG na próxima semana, já fique de olho aí. E se você não é inscrito, se inscreva já e deixa o seu like e não esqueça, ative também o sininho. Vamos lá continuar aqui dando mais informações para você decidir se você compra ou não esse fundo. Saímos do Status Invest e viemos para o Investidor 10, que tem mais algumas informações para passar para vocês. Então a gente vê aqui o fundo, é um fundo de papel, como eu já tinha falado para vocês. Ele tem uma taxa de administração aqui de 0,21% ao ano do patrimônio líquido. A gente vai ver que não é só essa taxa não, tem mais taxas também, aqui é que só mostra essa. Vacância não existe, porque é fundo de papel não existe vacância. Aqui mostra um número de cotistas de 208 mil, o valor patrimonial da cota de 121,43, eu acho que está igual ao Status Invest, 28 milhões e 84 mil cotas emitidas e o valor patrimonial do fundo é muito alto mesmo, é quase 3 bilhões, 2,68 bilhões de patrimônio do fundo. Aqui comparando com outros FIIs que estão no mesmo segmento dele, a gente vê que o HCTR está em primeiro lugar. Sim, você não viu errado não. Em primeiro lugar com o maior dividend yield e em primeiro lugar com o menor P sobre VP. É o que está mais descontado. Aqui está errado, né? Porque a gente já tinha visto ali que era 0,82 e aqui está 0,81, mas é uma diferença muito pequena. Aqui a gente mata aquele mistério que mostrou no Status Invest. Olha aqui, o fundo pagou 2 vezes em janeiro de 2022. Olha aqui, 1,60 em janeiro de 2022, mais 1,60 em janeiro de 2022. Ou seja, por isso que não teve pagamento em fevereiro. Deve ter acontecido um reajuste de datas e com isso caíram 2 datacom no mesmo mês, provavelmente. A gente pode ver isso aqui, vamos ver isso aqui se tem isso. Exatamente o que eu falei, pessoal. Teve 2 datacom dentro de janeiro de 2022, um dia 7 de janeiro e um dia 31 de janeiro. Então realmente foram feitos 2 pagamentos, só que lá no Status Invest estava como se fosse todo mundo junto, né? Mas foram 2 pagamentos separados no mês de janeiro e não teve no mês de fevereiro, pulou para o mês de março. E você vê que o fundo oscila muito o pagamento, seus pagamentos, seus dividendos, né? Em 2020, na época da pandemia, ele estava aqui nessa faixa de R$1, aí depois subiu muito, ficou pagando na faixa de R$2 alto, ó, aí depois baixou para R$2 e foi baixando. Isso aqui deve ter realmente afetado, muita gente deve ter desistido do fundo, por isso que ele caiu tanto de cotação. Você vê que depois ele caiu aqui, ó, teve esse momento de 1,40, tava 1,60 alguns meses, depois 1,40, subiu para 1,75, aí caiu e ficou nesse de 1,10, já tá com 5 meses nessa faixa de R$1,10. Isso deve ter desmotivado muita gente que acabou saindo, deixando sua posição
distribuição no fundo. Agora a gente vai adentrar dentro do último relatório do HCTR, que foi lançado no finalzinho de dezembro, mas ele é referente a novembro. Sim, você não ouviu errado não. A gente confirma aqui que o patrimônio líquido está 2 bilhões 681 milhões, a quantidade de cotas é de 22 milhões e 84 mil, o valor da cota, no dia que foi feito esse relatório, era R$ 99,41 e o número de cotistas de 208.140. A gente vê que o objetivo do fundo é buscar proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas ao longo prazo, por meio de investimentos de ativos imobiliários, oferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. A política do investimento é preponderantemente em CRIs, Certificado de Recebidos Imobiliários. O fundo, como eu falei, ele foi criado no dia 19 de setembro de 2018, mas salvo engano ali no Status Invest estava mostrando como se o fundo tivesse sido criado em 2019, o que é bem esquisito, mas eu até confirmei agora, realmente lá está mostrando que o fundo teve início, segundo o Status Invest, em 2019 e não 2018, como está mostrando aqui no relatório. O gestor é a Hectare Capital, como vocês já viram, por isso que o nome é HC, todos esses que são HC são da Hectare. A administradora é a Vortex. Aí você vai ver as taxas, ó. Taxa de administração, controladoria e custódia é de 0,21% ao ano do patrimônio líquido. Tem também a taxa de gestão, que é 0,99% ao ano do patrimônio líquido. E tem uma taxa de performance também de 10% sobre o que exceder a variação de 100% CDI. Como eu falei aqui para mostrar, ó, o relatório é de novembro de 2022. Mas aí ele fala do rendimento que foi anunciado dia 7 de dezembro. É muito esquisito isso, né? E aí ele fala do dividend yield de 0,90, mas esse dividend yield de 0,90 é em relação à cota patrimonial. Ou seja, na realidade aqui ele está falando do yield on cost e não do dividend yield. O dividend yield é aquele que a gente viu que é 0,08, que aqui ele está falando que é 1,11. Não sei por que ele está falando de 1,11. Tem alguma discrepância aqui em relação ao lado do Status Invest. E aí ele fala que o pagamento é de R$ 1,10. O interessante é ele explicar que esse valor aí da distribuição ainda se refere à variação do IPCA de setembro e de outubro. Ou seja, eles tinham ativos que ainda foram afetados nessa distribuição de rendimentos relacionados a setembro, onde teve deflação, para quem não lembra, e em outubro ainda. Quer dizer, a partir do próximo mês, ou seja, desse mês agora, já não vai estar mais sendo refletido nenhuma deflação. Vai estar só com os meses de inflação. Mas a gente percebe que o rendimento foi mantido. Não houve nenhuma alta no rendimento. Poderia ter tido, mas eu vou mostrar para vocês que eles fizeram um malabarismo nas contas para conseguir manter esse rendimento de R$ 1,10. Então pode ser que, por isso, eles não tenham conseguido dar um rendimento maior. O que ele falou que também eu acho interessante citar é que em novembro o fundo adquiriu 24 milhões em CRIs e mais 13 milhões em fundos imobiliários e que também não houve venda de ativos. Esse aqui é um dos relatórios de gestor mais completo que eu já vi. Ele fala até de visitas feitas pelo gestor. Aí ele mostra algumas fotos de alguns empreendimentos que são basicamente financiados pelo fundo. Então ele mostra esse aqui: Terra Nova Amapá, Terra Nova Bosque, Terra Nova Solares. Mostrando mais alguma coisa dessas visitas do gestor, ele mostra também esse outro fundo que eles investem, que é o HCST, o Hectare Desenvolvimento Student Housing. E a gente chegou aqui na DRE do HCTR. E a gente verifica aqui, pessoal, ó, as taxas que foram cobradas nos últimos meses. A gente percebe que não teve taxa de performance de julho até novembro. A gente percebe o seguinte aqui, ó, que eles tiveram que sacar 1.900.000 de reserva de lucros para ampliar a distribuição no mês de junho, que foi esse de 1,50. Nos meses de julho e agosto não houve essa necessidade de mexer na reserva de lucros, e mesmo assim as distribuições foram de R$ 1,25 e R$ 1,10. Mas vejam aqui, pessoal, como caiu o rendimento. Olha aqui, o rendimento de julho a agosto tinha sido de 31 milhões, 28 milhões e 28 milhões. Nos últimos meses aqui, de setembro a outubro, o rendimento caiu para 16 milhões, 17 milhões e 20 milhões, exatamente por causa da deflação. Foram nesses 3 meses que foram refletidas as deflações dos meses de julho, agosto e setembro. E você vê que ele necessitou
sacar reserva de lucros no valor de 7 milhões, de 7 milhões, de 4 milhões para conseguir manter esse rendimento de R$ 1,10 durante os meses de setembro, outubro e novembro. Então a gente vê que eles fizeram todo um malabarismo, a gestora, para conseguir manter esse rendimento de R$ 1,10, ou seja, não foi fácil não. Aqui também é interessante, onde eles mostram quais são os percentuais dos tipos de ativo. A gente vê que aqui 76%, a grande maioria do fundo, é em CRI, mas eles também aplicam muito, praticamente 1/4 da carteira deles é investimento em fundo imobiliário. Ou seja, eles aplicam muito em CRI e em outros fundos imobiliários. E você percebe que o indexador principal é o IPCA, não o CDI. Então eles são muito afetados quando há uma deflação, como aconteceu. Deve ter sido por isso que eles precisaram fazer aquelas manobras que eu mostrei, porque eles não são aqueles fundos que são mais atrelados ao CDI, e sim ao IPCA. Atrelado ao CDI, só apenas 6,4% da carteira. E ainda tem mais 2,7% aplicado em IGPM. Aqui mostra quais são os outros fundos imobiliários que o HCTR investe. Tá aqui o Xbox, eu vou chamar de Xbox, porque XBXO, não, muito melhor Xbox, que é mais conhecido. Tem esse RVVD, HCHG, RBHY, HCST, que é exatamente aquele Student Housing, e C-Lot. Aqui nessa parte ele mostra quais são os CRIs que o fundo possui, mostra o segmento do devedor, mostra o indexador, mostra a taxa de juro, mostra quantos por cento do PL tem do fundo nesse CRI, e são muitos, né? Eu não vou mostrar não, para vocês terem ideia, essa é a primeira página de 3, são 3 páginas desse jeito aqui, se eu não me engano são 20, outra página, e mais a última página aqui. E aqui ele mostra exatamente a parte da carteira do fundo, que são de outros fundos imobiliários, aqueles que a gente já citou, mostrando também o percentual do PL, qual é o valor de mercado, aqui no fim está o caixa deles, e no final do relatório ele vai fazer uma descrição de todos os ativos, aí ele vai mostrar do CRI, aí vai falar quando foi integralizado, quando foi o vencimento, qual é a remuneração, e vai falar um pouquinho de cada um. Eu não vou mostrar isso tudo porque são muitos, né? Vocês viram, são praticamente 60 CRIs que eles têm. Eu espero que você tenha gostado, meu amigo. Se você gostou, já chega se inscrevendo, já chega deixando o like e não esqueça, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!